Namastê, aquarianos de Sol, Lua e Ascendente, aqui a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para outubro e novembro de 2024. Eu tenho feito esse tipo de leitura aqui no canal há um tempo, quem me acompanha sabe. A gente vai apresentar para vocês um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, vou finalizar com um conselho. O conselho dessa vez vai ser com as runas nórdicas. Sei que estou chegando aqui atrasada, mas eu não consegui entregar para vocês os vídeos antes, não estava em condições, passando por muitos processos internos de dinâmica de chama gêmea, algumas questões para resolver, né? E como eu tenho responsabilidade com relação ao que eu trago aqui para vocês, eu tenho que me sentir bem física, emocional, mental, espiritualmente, tá? Então, tô vindo agora, né, para entregar algo bacana para vocês. E aí, por que a gente vai ver novembro também? Porque isso vai me dar mais tempo para trazer para vocês os conteúdos de 25. Sim, já temos que falar sobre 25. E não é só porque já tá chegando, não, é porque tem muita coisa para falar, tá? Então falaremos, né, nesses próximos meses. O conteúdo que vai chegar aqui vai ser um pouquinho diferente. E é possível que eu faça mudanças pro ano que vem, tá? Mas a gente vai conversando sobre isso. Então vamos nessa. Aquário, Sol, Lua e Ascendente. O que está disponível para vocês? Primeira carta é a Sacerdotisa. Vocês vão ver que toda vez que eu desviar da câmera é porque eu estou olhando para as cartas, tá? Me ajuda a olhar para elas. O 8 de paus, torre, louco, temperança. Eu já tô entendendo o que tá aqui, mas julgamento, rei de copas. Vamos parar por aqui por enquanto. Aqui no fundo tem o 10 de paus. Vamos lá. Aqui o tarô ele já tá querendo conversar com vocês assim um pouco sobre essa movimentação de Plutão em Aquário, né? Vocês acompanham conteúdo astrológico, então certamente vocês já sabem que vai rolar essa movimentação. Na verdade, Plutão já entrou em Aquário. Ele está agora retrógrado em 29 de Capricórnio. Nessas incursões mais breves que ele fez por Aquário, a gente já viu movimentações substanciais. Eu vou trazer um vídeo para falar sobre Plutão em Aquário. Na verdade, a gente vai falar de várias mudanças, porque a gente tem mudanças significativas no ano que vem, tá? Em termos astrológicos, e não é só Plutão em Aquário, né? A gente tem outras questões aí. Então, eu vou abordar um pouco de tudo, tá? Não vou falar só de Plutão em Aquário, mas certamente falar sobre o que vocês podem esperar também em termos pessoais, né? Eu não vou ficar falando só de uma coisa mundial. Mas aqui já tem essa preparação interna para vocês. E a primeira mensagem é a sacerdotisa, que na verdade eu acho uma das mais importantes aqui. Um preparo espiritual, porque o que vai acontecer com vocês é uma iniciação espiritual. Todo o trânsito de planeta transpessoal é uma iniciação espiritual. Porque Urano, Netuno e Plutão
transformam a gente, cada um à sua maneira, de um jeito sutil, só que às vezes não tão sutil assim. Não é só aquela coisa de, tem um trabalho aqui no background, não, né? Você também pode esperar por acontecimentos. Mas se a gente tivesse que resumir resumidamente, quando você está passando por trânsitos de transpessoal, você passa por um processo de iniciação espiritual. Por quê? Porque você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não tem como, tá? E vocês, como signo fixo que são, têm muito medo disso. O aquariano, ele tem um lado sombrio, porque como é que é o clichêzão de aquário? Aquário é o inovador, aquário é o humanitário, aquário é o modernete. É aquele que quer ser diferente de todo mundo, não é isso que falam por aí? Em termos assim, rasos. Vocês são tudo isso, mas vocês são muito mais do que isso. E vocês têm um lado sombrio que envolve muito medo do que as transformações podem fazer, porque é fácil para vocês serem modernetes nos seus termos. Se você traz uma outra ideia que fala dos termos de outra pessoa, seu lado sombrio já não gosta tanto. O seu lado sombrio quer preservar a sua liberdade, mas muitas vezes não olha para as liberdades dos outros, não olha para o que a sua liberdade afeta alguém, pode fazer com alguém, especialmente os seus afetos, tá? Com quem você tem ali trocas, sejam amigos, familiares, colegas, amores, o que for. Nem sempre vocês observam o que as suas ações causam em outras pessoas. Isso né, eu tô falando de um lado sombrio. A gente não joga o lado sombrio fora, a gente tem que aprender a lidar. Na verdade, por trás do lado sombrio tem sempre uma luz. E aí, quando a gente conhece as nossas sombras, qual a vantagem de você lidar com as suas sombras? Você saber como elas são, que cara elas têm. Você poder usar aquela energia de uma forma positiva, de uma forma construtiva, de uma forma que vai agregar alguma coisa. E aí aqui, número 1, nesses próximos 20 anos, que é o tempo que Plutão vai ficar em Aquário, vocês vão precisar segurar ali na mãozinha de Deus. Por quê? Uma confiança extrema no plano da sua alma. Porque a sua alma tá aqui para se transformar. Ela não tá aqui para ficar presa numa caixinha. Ela tá aqui para se libertar. Mas você vai ter que olhar para as suas liberdades e para as liberdades das outras pessoas. E para você lidar melhor com as suas questões pessoais em meio ao que a gente vai ver acontecendo no coletivo, porque não vou enganar vocês não, 2025 vai ser forte, tá? Estejam preparados. E aí para vocês, na verdade para todo mundo, tá? Mas aqui tá vindo essa mensagem para vocês por alguma razão. Preparo é preparo espiritual. É o preparo do guerreiro espiritual.
Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Que a gente está numa guerra espiritual. A gente não tem só conflitos externos. Esses conflitos externos que a gente vê, eles são manifestações de outras coisas, de conflitos que a gente tem internamente, de conflitos que a gente tem em outras dimensões e em outras instâncias e que vazam aqui, tá? E aí você, como um mensageiro das suas próprias transformações, vai precisar confiar na espiritualidade. Mesmo que você não tenha uma prática, que você não seja uma pessoa assim que tenha lá grandes crenças, você vai ter que se perguntar o seguinte: você confia na sua alma? Se você não confiar em mais nada, porque a gente está vendo, né, um monte de estruturas sociais ruindo, e a gente vai continuar vendo isso em níveis maiores de sofisticação. Aí, em meio a tudo isso, você consegue confiar na sua alma? Você consegue confiar no fator humano? Você vai precisar disso para manter os seus relacionamentos, administrar os seus relacionamentos, até conhecer novas pessoas, né? Manter por perto aqueles que você ama e encontrar outros afetos, né? Mas aí tem uma coisinha aqui, um detalhezinho. Você já falhou nisso aqui que está sendo pedido em outra época, em outra vida, tá? Eu sei que aí isso varia, né, das circunstâncias de cada um tem uma história. A gente está falando aqui com pessoas que têm vários mapas, a gente está falando com pessoas que têm vários estados de consciência, e aí tô eu aqui falando inclusive de vida passada, né? Então não tem como eu particularizar tanto numa leitura geral, mas em termos gerais, você falhou com relação ao que está sendo pedido. Por isso você veio com essa lição, com essa missão de alma. Eu vou me encontrar, eu vou viver nos meus próprios termos, eu vou, com isso, renunciar ao meu ego. Por quê? Porque Aquário é oposto a Leão, né? Vou renunciar ao meu ego e viver os desígnios da minha alma por algo maior, por algo maior do que eu. E eu gostaria que os outros também tivessem isso. E você falhou nesse quesito em outra existência, tá vindo agora de novo para ver se não entra em repetência. Eu já vou dizer o que você errou. Você não teve paciência com o outro. Você não soube ouvir o outro. Você olhou as suas questões. Você atendeu a demandas do ego. Você privilegiou as suas liberdades em detrimento das liberdades de outras pessoas. E aí agora você vai passar por um processo de depuração profunda. E essa depuração vai levar você para o estado de ser que você sempre quis ser, mas que você precisava desse processo para poder chegar lá. Toda alma é um diamante
que está sendo lapidado. E a gente precisa de processos para poder manifestar quem nós somos de verdade. Isso é o que vai acontecer com vocês. Tô falando aqui, não como astróloga, mas eu tô falando aqui com a voz da experiência. Conversem com seus coleguinhas dos signos cardinais. Perguntem para eles como foram os últimos 16 anos. Aí vocês vão ter uma ideia do que vocês vão passar, tá? Não tô falando isso para assustar ninguém. É um processo muito bonito, tá? Como tem a energia da torre aqui, isso implica você se entregar ao que é. Você se entregar àquilo que se manifesta. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa que aceita as coisas de cabeça baixa. Mas quando você entende a situação como está, você tem condições de transformar. Você não consegue transformar aquilo que você não sabe. E alguns de vocês tiveram aí, muito recentemente, notícias bastante impactantes, sejam elas de qualquer área, tá? Qualquer esfera da vida. E elas estão ligadas a processos da alma, espirituais. Coisas que a alma tem que passar, tá? Experiências que a alma escolheu, mesmo vocês achando que não. Ah, minha alma não escolheria isso. Será? Se a gente está aqui para aperfeiçoamento e lapidação, então eu volto para aquela questão lá do início. Você confia na sua alma porque você vai precisar dela, tá? Não da alma. Óbvio que da alma, né? Mas eu digo da confiança, tá? E você vai perceber isso com mais impacto nos seus relacionamentos. Não vai dar muito certo se você for tentar ter relações que não envolvam a alma, tá? E eu não tô falando só de relação de casal, não. Tô falando de todas as relações. Não vai rolar muito ter alguma relação, alguma conexão por conveniência, tá? As de ouros. Quatro de paus. Rei de ouros. Quando você conecta alma com alma, você cria. Você tem ganhos, vitórias e prosperidade. Mas se e somente se a alma estiver envolvida. Então, não fica estão pedindo para eu usar o verbo chorando, tá? Não fica chorando pelos cantos por conta de acontecimentos infelizes e acontecimentos que vocês não têm nenhum controle sobre, por uma falta de entendimento do que a alma verdadeiramente quer. Você pode perguntar: alma, o que você quer de mim?
O que se requer agora para eu levar uma vida mais plena? Para nós vivermos uma vida mais plena, porque você, ego, tá falando com a alma. Se você fizer esse caminho, tudo vai ser ofertado para você, mas entenda que não de bandeja. Não é ficar deitado na rede esperando as coisas acontecerem. Tem um trabalho envolvido, mas você acessa um nível de prosperidade que você não consegue acessar de outra forma, tá? Então tudo seu, Rei de Paus, tudo seu vai precisar da alma envolvida, tá? 9 de Copas. Minhas crianças estão andando aqui, eu tô olhando, eles estão passando assim, rente, ó. Estão passando rente ao tripé. Ai, meu pai do céu. 10 de espadas. Tem de tudo, gente. Na hora da gravação, tem de tudo. Esse Rei de Paus aqui, ele é outra pessoa, tá? O Rei de Copas e o Rei de Ouros estão representando aspectos seus, mas esse aqui é outra pessoa. E eles que estão me dizendo. Você tem aliados de signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, tá? Mas não precisa ser. Pode ser uma pessoa que tenha esse elemento forte no mapa, mas não necessariamente ela tem Sol em Áries, por exemplo. Ela pode ser outra coisa, mas ela tem ali fogo, né? Muito presente. Mas ao mesmo tempo, vocês vão ter que olhar para aliados e inimigos, tá? Eu tô vendo a hora. Gente, vocês não estão vendo, tá demais isso. Três de copas. Oito de ouros. Bom, tem uma notícia boa, né? Você tem mais aliados do que inimigos. Aleluia, Senhor. Agora, aqui o tarot tá comentando sobre aquela questão que eu falei do trabalho, que você não vai ficar deitado na rede, você vai ver o resultado de esforços seus e resultados positivos. Mas antes de você colocar esforço em qualquer coisa que seja, especialmente novos projetos, você vai ter que perguntar para sua alma, o que se requer para nós termos uma vida mais plena. Pode ser essa pergunta literal, ou você pode perguntar com as suas palavras. O que se requer, tá? Porque você, se não aprendeu isso até hoje, a viver a partir da alma, você vai aprender isso na marra. Na marra. E todas as surras que você tiver que tomar, estão pedindo pra falar assim, tá? Todas as surras que você tiver que tomar, você vai tomar. Todas, todas. Até você entender que quem leva o volante é a alma, não é o ego.
representado pelo intelecto, né? Você, como signo de ar, extremamente racional, né? Muitas vezes aprisionado ali em loopings mentais, vítima de pensamentos intrusivos, tá? Você vai aprender de uma vez por todas a viver a partir da alma. E isso vai ser transformador. Talvez você sinta que, enfim, você está vivendo de verdade, tá? Mas atenção que isso é um processo, não é do dia para a noite. A estrela, que é uma carta ligada ao seu arquétipo, né? Tá confirmando isso para mim, tá? E vou considerar, inclusive, que ela é o final da leitura. Que eu acho que é isso. As de copas. Você recebendo as bênçãos, né? A partir dessa confiança. Eu escolhi confiar. Eu estou confiando na vida. Estou confiando nos processos. Estou confiando que vou triunfar. Ok? Você vai triunfar a partir da alma. Você vai ter o que a sua alma quer que você tenha, não é o que o ego quer, tá? Meus bebês destruindo o sofá, né? É praxe. Casa de gateiro, né? Assim, né? O sofá nunca vai estar inteiro. Turissás. Turissás é a runa dos espinhos, é uma runa que fala de percalços, né? Mas ao mesmo tempo, ela tem uma simbologia que é interessante, ó. Vejam aqui. Os percalços, eles estão representados por esse ponto mais elevado aqui. Então, significa que eles vêm e vão, né? Eles passam. Tudo passa na vida. Então, seja lá o que você está enfrentando, vai passar. Mas a gente não tá falando isso no sentido de botar a mãozinha na tua cabeça, vai passar, não, não é isso. Mas o que veio para você em termos de torre e de notícias é o necessário para você alcançar um outro estado de ser. Então tem um objetivo maior nisso que está acontecendo, tá? Se você for tentar ver de uma forma muito estreita, você não vai conseguir entender. Aí você vai continuar vivendo a partir do ego. Você vai continuar vivendo a partir de uma perspectiva que não olha também para as questões dos outros, que não olha para as liberdades dos outros. Se você vive a partir da alma, você já é uma pessoa livre. Contanto que os outros também tenham esse direito. Por isso que a gente estava falando, só vão funcionar as relações de alma. Qualquer tipo de conexão que seja por outros interesses, não vai rolar. Algumas pessoas, inclusive, vão ser retiradas da sua vida sem motivo nenhum, sem motivo aparente, pelo menos, né? Elas simplesmente vão desaparecer. Como se não tivesse mais ali ressonância, na verdade tem até um conflito, né? Não tem um encaixe. E você também pode ver essas pessoas desaparecendo como percalços. Eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais amigo. Na verdade é uma depuração. Você encontrando encaixe com quem tem que ter, não com quem você acha que tem que ter, tá? Então lembra disso, essa leitura que tá vindo para vocês, ela é para agora, mas ela não é só para agora, tá? Ela tá falando de um período maior, bem maior.
Não vou poder dizer que tá falando dos 20 anos de Plutão em Aquário, mas que certamente é um período maior do que esse 1 mês e meio aqui que a gente está olhando, tá? Porque tem um pouco a ver com a sua predestinação. Não com aquilo que você veio fazer, mas com aquilo que você veio ser. Quem você veio ser, tá? Você vai descobrir. E vai ser prazeroso descobrir, tá? Não vai ser um inferno, não. Você não vai poder tentar segurar os movimentos, né? Tentar prender o processo. Você vai ter que se entregar, seja lá o que for que está acontecendo. Porque já está acontecendo. Vocês já estão em processo de transformação. Vocês tiveram uma ou mais notícias chocantes. Chocantes no sentido de não ter nenhum controle sobre aquilo. E aí essas notícias chocantes, elas estão lapidando você, transformando você nessa pessoa que você veio ser, tá? E o processo é a aventura, né? Muitas vezes é mais interessante do que o destino, onde você vai chegar. É claro que a gente tem que comemorar quando chega no destino, mas tem um prazer envolvendo o processo, tá? Vou ficando por aqui, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.